Projeto de lei da Câmara 124/2018. Complementar. Eu vou alertar os senadores e senadoras que esse projeto de lei é complementar. Requerimento de urgência para a gente não ter que devolver. Foi aprovado, foi apresentado o requerimento de urgência, que será publicado na forma regimental de urgência para o projeto de lei da Câmara 124, senhoras e senhores senadores, de 2018. Esse projeto de lei é complementar do Fundo de Participação dos Municípios. Votação do requerimento. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento, passa-se a apreciação da matéria. Projeto de lei da Câmara 124, votação nominal. Da Casa de Origem, que acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Complementar 91, de 97, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos do FPM. Matéria depende de parecer da CAI. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Eu vou pedir a atenção dos senadores e senadoras para que saibam que estamos votando. Senadora Rose. Senadora Rose, eu estou designando Vossa Excelência para ser a relatora do projeto de lei da Câmara número 124. Senadora Rose. Em substituição a CAI. Senadora Rose. Senadora Rose, para relatar. Nós temos que aproveitar o quórum, porque precisamos de 41 votos sim, senadora Rose. Isso aqui não fala. Nada porque do... Senhor presidente, surpresa, né? Senhor presidente, o PLC 124/2018 dispõe sobre a fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Da autoria do deputado Arthur Lira, a proposta determina, em resumo, o uso dos coeficientes de distribuição do FPM do exercício 2018 para o rateio de recursos até que os dados para seu cálculo... Por gentileza, nós estamos no processo de leitura de um relatório da senadora Rose de Freitas. Eu pediria aos senadores um pouquinho de silêncio, por gentileza. Senadora Rose, para continuar a palavra. É o senador Renan que estava muito interessado nesse assunto. A ideia... até que os dados para seu cálculo sejam atualizados com base em novo censo demográfico. A ideia, senhor presidente, é congelar os coeficientes usados para distribuir recursos do fundo até a divulgação do censo 2020 do IBGE, que só pode ocorrer no ano seguinte. Essa é a ideia do projeto e relato favoravelmente. O parecer da senadora Rose é favorável à matéria. Senhor presidente. Favorável à matéria. Discussão do projeto em turno único. Pede a palavra para discutir a matéria, senador Lindenberg. Senhor presidente, eu queria, na verdade, liberar a bancada do PT. Eu respeito aqui os municípios da Bahia. São 56 municípios que ganham. Mas o meu estado do Rio de Janeiro, 11 municípios perdem. Então essa é uma questão federativa que envolve estados a estados. São vários estados que perdem nesse caso. Perdem. Eu chamo a atenção dos senadores. Com todo o respeito ao senador Otto. Senador Renan, senadora Vanessa. Municípios. Senador Fernando Bezerra, nós estamos botando matéria importante para depois dizer como relatora tem que entender. No estado do Rio de Janeiro, 11 municípios perdem. O valor do FPM fica o mesmo. Há uma distribuição. Então tem municípios, estados, em que uma grande parcela dos municípios, com todo respeito à Bahia, ao senador Otto, são 56 municípios, estão aqui, nossa
prefeita Moema Gramacho fazendo o trabalho que tem que fazer. Eu vou liberar a bancada do PT, porque é uma questão federativa. E o meu estado, quero que os senhores entendam, 11 municípios vão perder. Então aqui eu acho que é importante cada senador que representa o estado da federação discutir na luz dos seus municípios. Eu falo aqui de outros estados que perdem. O Rio Grande do Sul, 14 municípios perdem. Então, eu só acho que esse assunto tinha que ser mais discutido, né? De forma que eu libero a bancada do PT. Eu libero a bancada do PT. Estou lendo ao contrário, eu sei o que estou falando. Deixa eu esclarecer aqui. Eu acho que o senador Lindbergh, ao meu juízo... O problema, me perdoe, o problema é que não dão atenção ao projeto, à mesa. A mesa perguntou 10 vezes, botei o projeto aqui, apresentei a senadora Rose para fazer o relatório. Fiz um requerimento, chamei a atenção dos senadores. Eu não posso fazer nada, lamentavelmente. Eu sinto muito, mas não posso nada fazer. Não dá para tirar um projeto depois de aprovada a urgência. Senador, se não for feita essa foi alteração, aprovada a urgência. 12 municípios perdem. Exatamente isso. Essa questão é uma dúvida. Não há aqui é um pedido da Confederação. Vossa Excelência é a favor. Eu sou a favor, quero encaminhar até pelo Partido pelo Progressistas, daqui o senador, nosso líder, Arthur Lira, mais fácil porque o autor é o deputado Arthur Lira. Benedito de Lira. É isso, de Benedito de Lira, e o filho, Arthur Lira, deputado de Alagoas, é o autor desse PLC. E quero dizer que para o Rio Grande do Sul é muito importante. A Confederação Nacional dos Municípios não pediria um projeto dessa natureza que fizéssemos se prejudicasse. Eles pediram para votar o projeto. Então é o que nós estamos fazendo aqui, graças a Vossa Excelência, municipalista que é. A Confederação Nacional dos Municípios é que fez o pedido. E a Confederação dos Municípios fala por todos os municípios. Senador Lindbergh, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, é que veio implorar que fosse feito... Só um minutinho para não fazer debate. O senador Lindbergh já liberou a bancada. Obrigado. Senador, só queria dizer, presidente, eu não quero, senadora Ana Amélia, aqui não tem recurso a mais para o FPM. Alguns ganham e outros perdem. É apenas um censo de IBGE. Claro, mas o valor é o mesmo. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. Para amanhã não dizer que a gente está fazendo aqui mais uma vez. Eu estou querendo deixar aqui à disposição dos senadores o estudo da liderança. O Rio Grande do Sul, 14 municípios perdem, São Paulo, 15, Pará, 13 perdem. E tem outros que ganham. Então é preciso que os senadores saibam. Por isso que meu voto pessoal, como senador do Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. Já ouvi vocês, eu vou dar a palavra senhor presidente. Ao senador Telmar e na sequência eu vou votar a matéria. Senhor presidente, ainda nessa mesma linha, o meu Estado, 26% dos municípios perdem. E considerando que o Estado de Roraima já vive numa situação crítica de crise, naturalmente eu também serei contra esse projeto. Esse projeto não beneficia o meu Estado e 26% dos municípios saem perdendo com essa proposta. Portanto, eu sou contra, senhor presidente. Não havendo mais quem quer discutir, está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Votação. A presidência esclarece ao plenário e pede atenção mais uma vez do plenário. Hoje está animado aqui o plenário. Pede mais uma vez a atenção do plenário de que a matéria depende para a sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. Votação do projeto. Senhoras e senhores senadores, já podem votar. Processo de votação eletrônica. Eu peço aos senadores e às senadoras, eu sei que está muito animado o plenário no dia de hoje, mas eu peço atenção para a votação nominal. Senhor presidente. Só farei mais essa votação nominal na noite de hoje. Senhor presidente. Aqui, ó. Senador Jorge Viana, enquanto os senadores votam. É isso que eu queria pedir. Mesmo tendo passado o período da discussão, eu só queria falar para os colegas do plenário que eu não posso votar favorável a um projeto que diminui, nesses tempos de tanta dificuldade,
a receita de um município do Acre. Nós temos 22 municípios. E vim aqui para o Senado para defender os municípios do Estado, para trabalhar para que os municípios melhorem. E acho temerário, muito ruim, que numa hora como essa se aprecie um projeto onde você tem municípios brasileiros perdendo e outros ganhando. Se a situação se mantiver, nenhum dos dois municípios do Acre, dos 22 municípios do Acre, terá perdas. Mas se ela for alterada, nós teremos município perdendo. Por isso, senhor presidente, eu voto não, porque não posso deixar abrir mão de defender os interesses dos municípios do meu estado, do estado do Acre, da população acreana. Meu voto, portanto, é não, para evitar que se tenha perca de receita para os municípios do meu estado do Acre. Obrigado, presidente. Eu só queria esclarecer ao plenário que foi votado o regime de urgência, chamada a atenção do plenário várias vezes, mas eu lamento que nesse clima de final de ano novo, de ano velho para ano novo, legislatura velha para legislatura nova, a mesa não receba mais a devida atenção para as matérias. Essa matéria é uma matéria que precisa de 41 votos sim. Portanto, os partidos que quiserem encaminhar, podem encaminhar. Presidente, encaminhar pelo... Senador Cidinho. Pelo PR aqui é o seguinte... Eu peço aos senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos em processo de votação e essa vai ser a última votação nominal na noite de hoje. Nesse caso do FPM, presidente, eu como ex-prefeito posso dizer aqui, o que acontece é que o IBGE, ao contrário do censo, ele em alguns períodos ele faz uma estimativa de população baseado em critérios próprios do IBGE sem se levar em consideração o censo demográfico que é feito a cada 10 anos. E alguns municípios acabam realmente perdendo porque um bolo é um só de 100%. Então o que muitos municípios reclamam, e com razão, é de que ele nesse ano está recebendo sobre um FPM de 1.2, 1.4, 1.6 e daqui a pouco simplesmente por essa estatística do IBGE ele diminui o FPM dele porque o IBGE acha que diminui a população, enquanto que a demanda por serviço do município não diminuiu. Então quando se fala que tal município está perdendo ou está perdendo, na verdade não está perdendo. Nós temos um bolo que é dividido do FPM e nós estamos mantendo essa divisão do bolo da mesma forma, só não estamos prejudicando esses municípios que por causa da estatística do IBGE querem diminuir esse percentual e na verdade seria redistribuído aos demais. Então meu voto e o voto também do PR é sim. Senhor presidente, presidente Eunício. Senador, eu preciso chamar os senadores e senadoras. Isso é uma votação de 41 votos sim. E o senador Castro pediu a palavra antes de Vossa Excelência. Então, vou dar a palavra ao senador Castro, na sequência, Vossa Excelência. Perfeito. Enquanto os senadores vêm ao plenário. Senhor presidente, apenas para, enquanto transcorre a votação, solicitar a Vossa Excelência a votação do requerimento de urgência de número 37, fruto de mais um trabalho realizado com muita competência pela senadora Ana Amélia, que aprovou hoje na Comissão de Agricultura do Senado propositura de minha autoria que dará uma sobrevida ao programa do leite, sobretudo no Nordeste brasileiro. Então é uma matéria que diz respeito diretamente aos produtores de leite da Paraíba, do Ceará, da Bahia, Pernambuco, do Rio Grande do Norte, e, portanto, solicito a Vossa Excelência a votação do requerimento de número 37, a votação do senhor presidente. Presidente. Senhor presidente, só para solicitar a votação do requerimento de número 37, a mesa vai naturalmente subsidiá-lo e parabenizar a senadora Ana Amélia como relatora da matéria por mais esse trabalho realizado com denodo, agilidade, competência, espírito público, sensibilidade, para que nós possamos ter a apreciação dessa matéria. Então, solicito a Vossa Excelência a votação do requerimento de urgência de número 37. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Senador Cássio.
Só para informar vocês que o projeto ainda não chegou aqui, lamentavelmente, mas eu estou mandando buscar o projeto para atender Vossa Excelência. Por gentileza, venha até a mesa se puder. Senador Cássio. Senador Cássio. Senador Lazier. Presidente Eunício, o meu requerimento já chegou à mesa. É um requerimento de urgência para a leitura do projeto de resolução número 53. Peço a Vossa Excelência para, se possível, fazer a leitura na sessão de hoje. Presidente, projeto número 53. Desculpa, senador, eu estava atendendo aqui o senador Jorge Vieira e não ouvi Vossa Excelência. Meu pedido, presidente Eunício, é para a leitura do requerimento de urgência do projeto de resolução número 53. Fazermos a leitura hoje, que ainda teremos tempo de depois votar o projeto. Eu só podia fazer a leitura no início antes da votação nominal. Agora, pode ser depois também, no final, né, presidente? Leitura no período de expediente. Só votar no período de expediente. Só a leitura, presidente, só a leitura. Eu vou examinar agora. Eu peço aos senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Eu queria... Eu queria
eu queria comunicar ao plenário. Eu estou com vontade de descer ali para participar dessa alegria, porque está muito alegre o plenário hoje. Senador Tasso, eu queria comunicar ao plenário, e acho que interessa a Vossa Excelência, que foi o relator da matéria das leis das estatais, assim como eu sou o autor da matéria que foi para a Câmara, e o sistema bicameral é livre para que qualquer parlamentar, senador, deputado apresente emendas, mas a palavra final, senador Hélio José, a palavra final é como as duas matérias saíram dessa casa, a palavra final dessa casa. Então eu quero comunicar ao plenário que mandei fazer um levantamento das emendas que foram agregadas, no meu ponto de vista. Vou aguardar o senador Eduardo Braga, depois eu falo. E eu querendo que Vossa Excelência entenda o que eu estou colocando aqui, Vossa Excelência. Não, o texto, não vou votar. Calma, eu estou dando uma explicação ao plenário. Bem, senhor presidente, como o senhor me citou nominalmente, senhor presidente, sim, mas Vossa Excelência me citou nominalmente. Então eu quero apenas dizer... A mesa pode citar os senadores, sim, chamar os senadores. Claro. Eu não estou querendo ser deselegante de vocês, eu estou só tentando explicar ao plenário o seguinte: essa matéria veio da Câmara, eu estou pedindo a mesa, é porque está difícil hoje aqui. Então eu estou tentando entender a matéria que veio da Câmara, porque entendo eu que a matéria que eu fui o autor não merece ser incluída outra matéria que nada diga a respeito da matéria em regulamentação das agências que vocês já conhecem tão bem. Por outro lado, a lei das estatais que nós aprovamos foi incorporada nessa matéria, do meu ponto de vista, indevidamente, inadequadamente. Então cabe à mesa, de ofício, analisando o projeto, retirar, como já retiramos aqui de medidas provisórias. Eu estou apenas dando um aviso ao plenário, o porquê de não estar submetendo a votação no dia de hoje dessas matérias, por duas coisas. Primeiro, porque, no meu entendimento, a lei das estatais nada tem a ver com as agências. Segundo, a lei das agências que eu propus a essa casa e aqui a casa aprovou, não merece ser, do meu entendimento, desfigurada da intenção que foi desse humilde legislador. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência me permite falar agora? Não. Eu queria... Tá bom. Só um instantinho, Renan. Apenas cumprindo o papel do meu mandato. Veja, Vossa Excelência tem todo o direito... Não, do mandato de Vossa Excelência acabou de colocar. Eu estou tentando colocar em relação ao meu. Veja bem, Vossa Excelência acabou de dizer que fará, no caso de um projeto de lei, exclusão de matéria. Ora, isso compete ao plenário. Competirá ao plenário. Agora, o que eu estava tentando entender é o que veio da Câmara para cá, que Vossa Excelência acabou de narrar, e quero dizer aqui que é fundamental que o Senado mantenha a lei das estatais, porque esta é uma lei que a população e o povo brasileiro apoia. E nós não podemos, neste momento, retroagir com relação a essa questão. Então, apenas para deixar claro a nossa posição, tendo em vista a colocação que Vossa Excelência havia feito. Muito obrigado, senhor. Tinha pedido a palavra pela ordem, senador Tasso, senadora Simone, senador Renan. Senador Tasso. Não, porque ele tinha pedido pela ordem. Senador Tasso, você vai fazer uso da palavra? Não, você está inscrito. Senador Tasso, senadora Simone, Vossa Excelência, senador Renan. Eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. À medida que estas alterações feitas na Câmara contêm, primeiro, uma irregularidade, que é colocar dentro do projeto da lei das agências reguladoras
questões relativas à lei das estatais que não tem nada a ver com o assunto em questão, e é um assunto aqui que nós já tratamos de uma maneira exaustiva até, os famosos jabutis. Então trata-se de um jabuti. Agora, trata-se ainda mais de um jabuti perverso, porque retroage ao passado, uma prática política que foi condenada mais largamente ainda agora nessas eleições, traz um enorme prejuízo às políticas públicas do país e é uma questão moralizadora que esse Senado já aprovou praticamente com sua grande maioria e foi aplaudida pela população brasileira. Eu queria... Senadora Simone, depois Vossa Excelência, por gentileza. Por favor, só me coloca... Senador Renan, ela pediu pela ordem lá atrás. Daria para vocês na sequência. Senadora Simone. É apenas, senhor presidente, no mesmo sentido do senador Tasso, parabenizar Vossa Excelência, mas eu queria um pouquinho mais longe. Dizer que Vossa Excelência tem o mérito por ser o autor do projeto, um projeto que ficou por anos sendo discutido nessa casa, da forma mais democrática possível. Eu tive o privilégio de ser, no final, a relatora do projeto na casa, depois do senador Walter Pinheiro ter quebrado todos os ovos, depois de ter ouvido todas as partes, serenado os interesses controversos, chegado quase num denominador comum, eu, no final, pela saída de licença do senador Walter Pinheiro, eu pude finalizar o projeto. E quero dizer, senhor presidente, não sei se pelo regimento Vossa Excelência tem este poder, acredito até que Vossa Excelência tem realmente o poder de retirar do projeto um corpo estranho a ele, eu não sei, eu estou dizendo que não sei. De qualquer forma, eu gostaria apenas de fazer um pedido a Vossa Excelência, senhor presidente. O projeto não tem apenas um jabuti, ele tem 3 jabutis. E tem um, senador Renan, tão grave quanto este. A Câmara retirou a quarentena de donos, sócios, gerentes das empresas que são fiscalizadas, controladas pelas agências reguladoras, companhias aéreas, companhias de abastecimento de água, de energia elétrica, seja o que for, tirou a quarentena, ou seja, colocou a raposa dentro do galinheiro. A partir de agora, se nós não derrubarmos esse dispositivo, qualquer dono, gerente ou administrador dessas empresas poderão ser indicados como membros do Conselho das agências reguladoras. Então, tão grave quanto incluir de forma errada, ilegal e até imoral a revogação desse dispositivo da quarentena da lei das estatais, nós temos aí também a retirada por parte da Câmara desse dispositivo. Por isso, senhor presidente, que nesse dispositivo eu pediria a Vossa Excelência que no momento oportuno pudesse colocar em votação esse dispositivo para que nós possamos também votar e derrubar a decisão da Câmara. Senador Renan. Só um pouquinho aqui. Presidente, eu queria dar um depoimento para esse debate, por favor, que é fundamental. O Senado Federal foi o órgão da República que mais fez o dever de casa do ponto de vista da transparência, da própria investigação penal, do combate ao crime organizado. Nós votamos, senhor presidente, e se Vossa Excelência puder ouvir, nós votamos, senhor presidente. Humberto, eu vou aguardar. Nós votamos tudo, absolutamente tudo, que era necessário. Chegou um momento, senador Eduardo Braga, que o Senado precisava vencer para entregar essas demandas e essas mudanças à sociedade. O Senado precisava vencer a sua própria burocracia. Eu cheguei a criar, presidente, como presidente do Senado Federal, uma Comissão Nacional de Desenvolvimento, para que essas matérias todas necessárias tramitassem com a velocidade que a circunstância queria. Quando eu fiz a Lei Geral das Estatais, para impedir, senhor presidente, que parentes de políticos continuassem sendo empregados nas estatais, eu fiz porque eu tinha compreensão que aquilo não era contra o PT, apenas, era também contra o PT.
Aquilo era contra a política, que tinha exorbitado e ia pagar esse preço enorme na eleição. E eu aprovei a lei. Esse jogo da Câmara com o Senado sempre foi um jogo muito difícil. Por quê? Porque criminalizaram o processo legislativo e queriam cobrar do Senado Federal, como instituição, uma parte dessa culpa pela criminalização do processo. E o que é que nós fizemos? Eu criei uma comissão, aprovei a lei, mas a Câmara nunca aceitou, nem o Executivo. O Executivo, apesar da lei das estatais, continuou nomeando dirigentes de estatais, parentes de político. Era tudo que a lei impedia que acontecesse e, apesar da lei, continuou acontecendo. Agora é pior. Agora a Câmara quer tirar da lei. O Congresso Nacional, ele foi substituído. Aí o cara diz, não houve uma renovação no Senado. Não é verdade que, à luz da história, houve renovação no Senado. O Senado foi varrido. De 54 cadeiras em disputa, só 8 se reelegeram, de partidos diferentes. Então é essa compreensão que tem que se ter, porque para que esses 8 sobrevivessem, nós tivemos lá atrás que fazer o dever de casa. As pessoas perguntam, o Renan vai ser candidato a presidente do Senado? Ora, presidente, eu já fui 4 vezes. E disse publicamente que eu não serei candidato à presidência do Senado Federal. Se o ministro do Supremo puder continuar afastando o presidente do Congresso com uma liminar, porque a democracia não aguenta isso. Ela não sobreviverá. Se o Supremo Tribunal Federal não tiver estatura institucional para entender que no jogo da democracia, na reunião dos 3 poderes, ninguém defende ninguém, tem que ter equilíbrio. Agora, do ponto de vista institucional, se o Marco Aurélio puder continuar afastando o presidente do Congresso, o Renan não vai ser candidato, porque ele já foi 4 vezes, e ele, pelo menos, tem dimensão institucional. E ficam aqui alguns companheiros, eu não estou dizendo que está errado, é legítimo que façam dessa forma, dizendo, o Renan é ficha suja. Eu já me submeti a 9 decisões do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Olha, o Renan é um patrimonialista. Ora, eu fui devassado nos últimos anos, no detalhe da minha vida, no detalhe, porque eu, quando sentei aí na cadeira de Vossa Excelência, como Vossa Excelência faz, e eu reconheço, eu dei ao Congresso Nacional a dimensão institucional e disse para os outros poderes, a democracia não sobrevive com um Congresso desmoralizado. A lei das telecomunicações, nós já votamos, presidente. Eu botei na mesma comissão de desenvolvimento e votamos. O que é que fez o ministro Barroso? Ele disse que tinha corrupção no processo legislativo. E a lei que já estava no Palácio do Planalto tinha que voltar para o Senado Federal, porque ele entendia muito da matéria e aquilo deveria estar sendo contaminada pela corrupção. E mandou voltar. O presidente da República, que deveria ter... Não vou voltar, o processo foi um processo correto. Você está contestando a idoneidade de um poder do Senado Federal, do Poder Legislativo. Não, o presidente da República, ao invés de sancionar, mandou voltar. Se eu tivesse ainda sentado nessa cadeira, eu teria sancionado. E eu vejo hoje nos jornais que o Senado vai de novo votar a Lei Geral de Telecomunicações. Mas não já votou? Votou. Mas o Barroso não mandou voltar para o plenário? Mandou. E o Barroso vai continuar podendo fazer isso? Se ele continuar podendo fazer isso, diga para eles que o Renan não será presidente do Congresso Nacional. Muito obrigado.
Senador Renan, não quero polemizar, mas só dar uma informação para Vossa Excelência. Não, eu só quero dizer a Vossa Excelência que é o seguinte: havia um recurso. Senador Renan, calma. Eu não estou contestando Vossa Excelência. Eu não estou contestando Vossa Excelência, só estou dizendo o seguinte: havia um recurso. O processo estava contaminado. Havia um recurso de 9 senadores. Não pode dizer isso. Assinado por 9 senadores e, portanto, devia ser submetido ao plenário. Nesse caso específico, me perdoe. Se Vossa Excelência estivesse na presidência, Vossa Excelência podia perfeitamente sancionar. Eu tomei a iniciativa de não sancionar porque havia recurso. Não vou fazer debate sobre essa matéria. Eu vou esperar, se não tiver mais senadores. Eu vou encerrar. Vossa Excelência pela ordem. Eu quero falar sobre o assunto, porque eu era o presidente da Agenda Brasil. Mas esse assunto não está na pauta, senador. Sim, mas eu tenho o direito de me expressar sobre o assunto. Vossa Excelência não vai me tirar o direito de me expressar sobre o assunto. O presidente Renan... Estou votando a matéria que você pediu. Senhor presidente, o presidente Renan construiu a Agenda Brasil, eu era o presidente, o senador Blário Maggi era o relator. Aprovamos várias matérias que ninguém contestou aqui. Repatriar foi lá que aprovou, a repatriação foi lá. Então, esse projeto da Lei Geral das Telecomunicações foi aprovado por maioria absoluta, sem nenhum voto contra. Foi unanimidade. Fizeram o requerimento, foi para o ministro Barroso. Ele devolveu a Vossa Excelência para colocar em plenário para votar. Vossa Excelência não colocou, mandou para a CCT. Nós levamos para a CCT, designei o senador Flecha Ribeiro, aprovou na CCT e está no plenário para votar. Então, o que transcorreu lá atrás na Agenda Brasil foi dentro do regimento, corretamente do regimento. O que houve aqui foi uma manifestação de demagogia barata para se fazer popularidade e ganhar eleição, e alguns perderam. Pior é isso aí, que os que fizeram perderam. Eu vou encerrar a votação. Todos já votaram? Está encerrada a votação. Tem 47, 41. Votaram 5, 41, não 8, abstenção 0. Presidente não vota, portanto está aprovado o projeto. Está aprovado o projeto. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. A matéria vai à sanção presidencial.